Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula, ainda falando sobre o nosso LibreOffice Calc, esta planilha de cálculos bem importante. Nós vamos falar agora sobre a precedência dos operadores dentro do LibreOffice Calc. Na aula anterior, nós aprendemos sobre os operadores e agora vamos entender a sua precedência. Deixa eu explicar melhor o que significa isso. Tu imagina que aqui na minha planilha, deixa eu só ajustar aqui para que a gente possa compreender melhor, eu passe a digitar alguns valores, como por exemplo aqui, ó, 2, vamos colocar na outra célula aqui o valor 4, vamos colocar ali o valor 5 e o valor 6. Então nós temos alguns valores em várias células aqui da minha planilha, ok? Agora eu vou digitar uma fórmula aqui na célula A4, bem simples, para a gente compreender melhor a precedência dos operadores. Eu vou colocar aqui, ó, igual A1 mais B1 asterisco A2. Observa esse cálculo. É uma fórmula onde eu peço igual A1, que vale 2, mais B1, que vale 4, multiplicado, isto é, o asterisco significa multiplicação, multiplicado por A2, e A2 vale 5. Então, seria 2 mais 4 multiplicado por 5. Até aí, perfeito. Mas onde entra a precedência? É que, como regra na matemática, se eu encontrar um cálculo com uma fórmula onde eu tenho adição e multiplicação, que é o caso desse exemplo, eu tenho adição e multiplicação, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e só depois é que eu vou resolver a adição. Então, nesse caso, eu não posso resolver primeiro A1 mais B1. Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Em função da precedência dos operadores na matemática, resolvemos primeiro a multiplicação e depois a adição. Então, vamos resolver primeiro B1 asterisco A2, que é B1 multiplicado por A2. Quanto vale B1? B1 vale 4. Quanto vale A2? A2 vale 5. Então, é 4 multiplicado por 5. 4 multiplicado por 5 é 20. Então, já sei que o resultado desta multiplicação é 20. Quanto vale A1 agora? A1 vale 2. Então, eu tenho que pegar 2 mais 20, que é o resultado da multiplicação. E 2 mais 20, o resultado é 22. Então, quando eu der Enter, a resposta agora para essa minha fórmula, que aparece ali na célula A4, é 22. Percebeu? Isso é o que chamamos de precedência dos operadores, onde nós realizamos primeiro, nesse meu exemplo, primeiro a multiplicação, isto é, B1 multiplicado por A2, que era 4 multiplicado por 5, que deu o resultado 20. Só depois eu fiz A1, que vale 2, mais o resultado da multiplicação, que foi 20, e aí 2 mais 20, quando eu pressionei Enter, o resultado que apareceu de fato foi 22 para esta minha fórmula. Esse detalhe é importantíssimo a gente saber. Tem uma multiplicação, primeiro resolve ela e depois a adição. Na precedência geral, nós sabemos que nós temos que resolver primeiro a potência, depois a multiplicação ou a divisão, que estão no mesmo nível de precedência, e só então adição e subtração. Vamos fazer mais um exemplo, só que agora eu vou colocar um parênteses antes da célula A1 e um outro fecha parênteses agora depois da célula B1. Assim como acontece na matemática, aqui dentro do LibreOffice Calc, nós temos a ideia de que os parênteses indicam precedência. Então, quando eu coloco, abre parênteses, A1 mais B1, fecha parênteses, eu estou querendo dizer, quero resolver em primeiro lugar esta adição, porque o que está entre parênteses tem precedência sobre o restante, a gente deve resolver em primeiro lugar. Então, vamos lá. Se eu tenho A1 mais B1 entre parênteses nessa minha fórmula, primeiro temos que resolver A1 mais B1. A1 vale quanto? A1 vale 2, B1 vale 4. Então, A1 mais B1 é 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. E aí sim eu vou fazer o resultado desta adição, o resultado desses parênteses, que foi 6, multiplicado por A2, que vale 5. 6 multiplicado por 5 é 30. Então, quando eu dou Enter, agora o resultado é 30. Portanto, nós podemos colocar entre parênteses aquilo que desejamos ter precedência sobre o restante nesta fórmula. É a mesma regrinha básica da matemática, o que está entre parênteses, nós vamos de fato resolver em primeiro lugar, certo? Na próxima aula nós continuamos a falar ainda sobre precedência dos operadores. Até a próxima aula, bons estudos!